José do Triunfo. Estamos aqui para mais uma aula de bases matemáticas e nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês, tá começando um estudo de funções, tudo bem? Então, para começar, vamos supor dois conjuntos aqui, que eu vou chamar de conjunto A, e o outro conjunto aqui, o conjunto B. Bom, o conjunto A, ele será o nosso conjunto de partida, e o conjunto B, ele será o conjunto de chegada. Se eu tiver elementos do conjunto A que se relacionam com B, eu vou ter aqui uma chamada relação, que eu vou chamar de F, tudo bem? Então, esse F aqui denota a relação entre o conjunto A e o conjunto B. Então, a função, ela na verdade é um caso especial de relação. Como assim? A função, ela será dada da seguinte forma. Ela vai falar para a gente que todo elemento do conjunto de partida A vai se relacionar com somente um único elemento do conjunto de chegada B. Então, por exemplo, aqui, esse ponto só se relaciona com esse ponto só se relaciona com esse ponto só se relaciona com esse, ou seja, todos aqui do conjunto A estão se relacionando somente com o elemento do conjunto B. Se, por exemplo, eu tivesse uma outra relação aqui, temos um outro conjunto A e um outro conjunto B, com alguns outros pontos também, e eu tivesse, por exemplo, uma relação dessa forma aqui, que esse aqui relacionasse com esse com esse com esse com esse. Note que esse ponto aqui, ele vai se relacionar com dois pontos aqui no conjunto de chegada. Isso aqui não pode acontecer. Isso aqui não é uma função. No gráfico, no plano cartesiano aqui eu vou exemplificar melhor porque que isso aqui não é uma função. Então isso aqui não é função. Bom, no plano cartesiano, se a gente for representar uma função, para ela ser uma função ser representada dessa forma aqui, vamos supor que eu tenha, por exemplo, uma função desse tipo aqui. Bom, a gente vai ver que os elementos aqui do conjunto de partida será o x, e os elementos será no eixo x, e os elementos do conjunto de chegada serão os elementos do eixo y. Tudo bem? Então, note que para cada elemento que eu tiver aqui no eixo x, eu vou ter um correspondente aqui no eixo y, certo? Então, esse aqui é o x0, y0. Note que, por exemplo, eu posso ter dois elementos, dois pontos, que vão se relacionar com o mesmo y. Isso aqui não tem problema de acontecer. Por exemplo, nesse caso aqui. Vou chamar de x1. No caso de uma coisa não ser uma função, ela será dada por um gráfico mais ou menos desse tipo aqui. Toda vez que eu tiver uma função, por exemplo, assim, note que eu vou ter um x0 aqui, e esse x0 ele vai se relacionar com dois pontos aqui no eixo y. Isso aqui não é uma função, isso aqui não pode acontecer. É esse caso aqui em que o mesmo ponto vai se relacionar com dois elementos do conjunto de chegada. Uma outra ideia interessante de a gente abordar trata-se do conceito de domínio, contradomínio e imagem. Bom, o domínio quer dizer todos os elementos do conjunto de partida, ou seja, os elementos do eixo x aqui. Então, o nosso A aqui será o domínio da função. O conjunto B ele é chamado de contradomínio da função, ou seja, são todos os elementos do eixo y. Esse aqui é o contradomínio.
Bom, então note que aqui nós teremos o domínio e aqui nós teremos o contradomínio. A imagem ela vai ser dada pelos elementos do contradomínio que estão se relacionando com os elementos do domínio. Ou seja, se nós só temos somente esses dois pontos se relacionando com os elementos do conjunto de partida, note que esse aqui está sozinho, não está se relacionando com ninguém, a nossa imagem será somente esses dois pontos aqui. Então isso aqui é a imagem de f, a imagem da nossa função. Tudo bem? Então se a gente olhar no gráfico, o que é o nosso domínio contra domínio? Então o nosso domínio é toda essa parte aqui. Se a nossa função começa aqui e termina nesse ponto aqui, o domínio vai ser todos os pontos entre esses dois pontos onde começa e termina a função. Ou seja, o ponto mais à esquerda e o ponto mais à direita. Esse será o intervalo que será o domínio da nossa função. O contradomínio, como ele é os elementos em y, ele será o ponto mais baixo e o ponto mais alto da nossa função. Então, por exemplo, se esse ponto aqui ele for o mais baixo, ele vai se relacionar com o ponto aqui que eu vou chamar de y'. E o ponto mais alto será aqui, que eu vou chamar de y2'. Tudo bem? Então, o intervalo entre y' e y2' é a imagem da nossa função. Ou seja, somente esses elementos aqui que estão se relacionando com os elementos em x. Se eu tiver uns elementos aqui para cima, eles não vão estar se relacionando com a função. Ou seja, eles não são uma imagem dos elementos aqui de x. Porque eu não vou ter nenhum x que vai se relacionar na função aqui que vai bater neles. Tudo bem? Esse tipo de relação aqui, ele é dado da seguinte forma. Que nossa f de x, y é igual a f de x. Ou seja, para cada x, eu vou ter um y. E esses elementos de x que estão se relacionando com um determinado y, esse y vai ser a imagem da função f para cada x. Tudo bem? Bom, para a aula de hoje é isso. Para dúvidas, sugestões, críticas e observações, acesse o link do formulário na descrição do vídeo. Até a próxima aula.